Pois bem, prosseguindo na leitura. Aí tem uma outra pergunta do blog, né? Ele diz: como calvinista convicto, você sempre mantém uma postura conciliatória. Sendo assim, qual ponto positivo você poderia apontar no arminianismo? Ele diz: se estamos falando de arminianismo clássico ou wesleyano, encontro os mesmos pontos positivos que o pastor Silas Daniel encontrou na fé reformada. Mas em se tratando, presta atenção nisso, da mecânica da salvação, prefiro ficar com a essência do aforismo peculiar ao veterano pastor José Isaías Neto. Engraçado que ele critica os pastores antigos das Assembleias de Deus, mas vai pegar o pensamento de um pastor antigo da Assembleia de Deus. Ele diz: vinculado ao ministério de Belenzinho, em Sorocaba, São Paulo, que do alto dos seus 80 anos, grande parte deles vivido ao lado de Cícero Canudo de Lima, assim afirma: não sou calvinista, nem preciso de Calvino para ir ao céu, mas em questão da salvação, Calvino estava 100% certo. Ou seja, esse homem então ele não entende nada de doutrina da salvação. Se Calvino está certo, irmãos, então nós somos hereges, nós somos uma seita. Nós temos realmente que mudar para a doutrina protestante. Tá bom? É inacreditável. E ele ainda cita um assembleiano, né? Aí prossegue, o blog faz outra pergunta. E a Assembleia de Deus é tradicionalmente arminiana? Ele afirma isso. Eu vou mostrar para vocês que não é. Embora lhe falte a formalização de uma confessionalidade. É possível ser calvinista e assembleiano? Não seria uma distorção de identidade? Claro que é uma distorção, né? Não dá para você ser calvinista e estar numa igreja que para você seria uma seita que prega heresia, né? Prega a heresia do livre-arbítrio. Bom, ele responde: já expressei meu ponto de vista sobre a questão logo na primeira pergunta. Embora tradicionalmente arminiana, o que sempre predominou dos púlpitos da Assembleia de Deus, regra geral, foi o semi-pelagianismo. Eu repito aqui para vocês, isso não é verdade. O que sempre prevaleceu nos púlpitos da Assembleia de Deus é a doutrina que a igreja primitiva pregava do livre-arbítrio. Tá ok? Pelágio, ele continuou pregando o livre-arbítrio. E por que ele se opôs a Agostinho de Hipona? Porque a história comprova. Agostinho de Hipona foi o primeiro a ensinar essa doutrina de que Deus determina o destino de todos os homens, tanto do ateu quanto do crente. Ok? E como aquilo era uma novidade até na Igreja Católica, no ano 410, então Pelágio, que era outro monge católico, ele se opôs. Mas defender o livre-arbítrio não tem nada a ver com Pelágio. Isso eu tenho que definir como uma mentira. Uma mentira para tentar te colocar como um herege da história. Por quê? Porque Pelágio ele foi condenado dentro da Igreja Católica por ele negar o pecado original. Okay? O que nenhum cristão faz. A Bíblia é bem clara porque nós iríamos negar isso. Ok? Mas então eles querem colocar, ou você segue o bispo católico Pelágio, ou você segue o bispo católico Agostinho de Hipona. Olha que oferta maliciosa, te coloca entre um e outro. Mas são dois hereges, dois homens que praticavam culto aos mortos, eram pagãos, não eram cristãos. Essa é a história da Igreja Católica. Nesse período, as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido estavam caçando e matando. Matando mesmo. Agostinho de Hipona usava o exército romano para matar as igrejas que discordavam dele, não que discordavam da Igreja Católica, né? Ele prossegue: dito isto, vamos a algumas indagações. Todos os arminianos são pentecostais? Isso aqui não tem utilidade, que eu vou mostrar para vocês que nós não somos arminianos, tá bom? E ele prossegue: são todos cessacionistas? Ou seja, será que todos rejeitam os dons espirituais? Ora, assim como arminianos cessacionistas e arminianos pentecostais, não vejo dificuldade alguma em que haja calvinistas pentecostais, assim como há calvinistas cessacionistas. O calvinismo ele é cessacionista, ele rejeita os dons espirituais. As igrejas calvinistas não possuem dons espirituais.
porque ele rejeita. Todos os protestantes rejeitaram. E o que eles falam sobre os dons espirituais hoje? O que os protestantes falam? Eles falam o seguinte: isso aí é tudo na cabeça de vocês. Isso é tudo psicológico. Deus não revelou nada para vocês, que não existe mais revelação. Calvino dizia isso. Você dizer que alguém foi revelado sobre algo, isso é uma afronta à Bíblia, porque seria colocar uma revelação no mesmo nível da Bíblia. Nós não acreditamos nisso. O dom de revelação, ele continua existindo na igreja, tanto que, ao encerrar o cânon sagrado, nós encontramos nos anos 200, 250, cristãos escrevendo abertamente sobre o pentecostalismo. Quando veio a Igreja Católica, o pentecostalismo praticamente desaparece. Por quê? A Igreja Católica começa a perseguir e matar. Mas as igrejas escondidas que a Igreja Católica encontra, lá em 1200, elas são pentecostais. Então, os dons espirituais nunca cessaram. Agora, como os protestantes não encontraram na Igreja Católica, na história da Igreja Católica, o que eles disseram? Esses dons cessaram, porque há mais de 1000 anos não existem esses dons espirituais, então por isso eles são cessacionistas. Calvino era cessacionista. Ou seja, se ele diz ser calvinista, mas não é cessacionista, dentro do calvinismo ele é um herege. Eu vou ser franco com vocês. Essas pessoas, elas têm que ser afastadas da Assembleia de Deus. Não era aconselhar ela: olha, você deve sair. Não, elas devem ser afastadas, porque isso vai trazer uma corrupção doutrinária para a igreja. Mas, infelizmente, a igreja, está o Silas Daniel dizendo que eles também honram a Deus, ou seja, como dizendo, eles também são salvos. Então, como pode essas duas doutrinas que se opõem? Mas o que ocorre? Certamente o Silas Daniel também acredita que a Igreja Católica em algum momento foi a Igreja de Jesus. Isso é inaceitável. Quem foi criado na Assembleia de Deus, estudou na Assembleia de Deus, sabe que isso é inaceitável, porque não dá para ela ser a Igreja de Deus e ao mesmo tempo ser a Babilônia apocalíptica, como sempre pregamos. Bom, e prossegue. Em relação à identidade assembleiana, irmãos, olha só o que ele faz. Cabe refletir qual, ou seja, como a Assembleia está dizendo, a Assembleia de Deus é uma igreja sem identidade. Ele diz: a do reteté, com suas expressões cultuais estranhas ao genuíno pentecostalismo, como descrito em 1 Coríntios 12, 13 e 14, a do neopentecostalismo, que graça em nosso meio a olhos vistos com a introdução de ritos judaicos na liturgia, isso está errado. A do liberalismo, todos os protestantes são liberais. E eu provo isso fácil, porque todos os protestantes pregam que a Bíblia ela foi escrita 600 anos antes de Cristo. E antes disso é tudo lenda. E que foi cópia de lendas pagãs. É isso que eles pregam. Então eles são liberais. Mas eles dizem que isso não é liberalismo. Mas claro que é. Você está dizendo que Moisés é uma lenda, que Abraão é uma lenda, Noé, o dilúvio. Né? Infelizmente, a Bíblia cronológica que a CPAD colocou, ela cometeu essa vergonha. Isso é influência dessas pessoas. Por quê? A Bíblia cronológica da CPAD, ela diz que o dilúvio aconteceu num tempo insondável, talvez 15 mil anos. Irmãos, a Bíblia diz que o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C. Existe uma cronologia bíblica. A Bíblia está afirmando isso. Você dizer que é num tempo insondável, talvez 15 mil anos, isso é uma vergonha. É não saber enfrentar o que a ciência diz, o que esses protestantes dizem, porque esses protestantes, eles ficam dizendo que a história bíblica do dilúvio é uma cópia de lendas pagãs. Pelo simples fato da arqueologia ter encontrado lendas pagãs anteriores à escrita de Moisés, que é ali próximo de 1500, tá bom? 1400, 1500, eles encontraram lendas pagãs de 1800. O fato de você ter um povo que escreveu antes de Moisés, 300 anos antes de Moisés, não significa que o de Moisés seja uma cópia dele. Vocês querem ver uma prova disso? Aqui entre os maias, nas Américas, foi encontrada a mesma história, do dilúvio também.
E o que você vai dizer? Que os maias copiaram, né, de Moisés, ou que Moisés copiou dos maias, ou que os maias copiaram dos babilônios, ou os babilônios copiaram dos maias? Você não pode afirmar isso. Mas quando se trata de Bíblia Sagrada, eles afirmam, mesmo que a ciência não permita. Bom, então a do liberalismo, que já encontra eco em diversas cátedras de alguns dos nossos seminários, principalmente por causa da FAECAD, que botaram protestantes lá. Eu conheço pessoas que estudaram em seminário das Assembleias de Deus, e ele ainda falou, o protestante tinha estudado, o irmão da Assembleia de Deus, que dava aula, ele tinha estudado na FAECAD. Ele ensinava tudo diferente, aí é claro. Então os nossos seminários, nossas igrejas, mandaram pessoas para estudar na FAECAD, e chegaram lá e estudaram com protestantes. Mudaram a cabeça deles, não tinham a cabeça preparada, porque iam iniciar os seus estudos teológicos, e acabaram sendo confundidos, né? E prossegue. A do engessamento institucional e político-religioso que tem devastado a unidade da igreja em nosso país. Então, olha, com certeza essas divisões que tem tido na igreja, né, onde correm notícias até de ilegalidade nas eleições, isso com certeza é obra de demônios. Né? Essa divisão, isso é obra de demônios. Em especial para dar um argumento como esse aqui, ó. As divisões institucionais mostram que vocês, na verdade, não são um modelo, vocês são uma seita que tem que ser corrigida. Né? E prossegue. Ora, se o calvinismo honra a Deus, como bem expressou o pastor Silas Daniel, não vejo por que a presença de reformados na Assembleia de Deus, que não vivem por aí a fazer proselitismo, possa ferir a identidade da denominação. Bom, está o link completo aí para vocês verem, né? Mas, na verdade, fere sim, tá bom? É que o Silas Daniel, infelizmente, ele errou, tá ok? Quando ele colocou que o calvinismo também honra a Deus. Se eles honram a Deus, então está certo dizer que os anjos pecaram por ordem de Deus? Isso faz o Deus o originador do mal.